irmãos, minhas irmãs do Presbitério Bahia, graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você minha irmã, você meu irmão. Estamos todos juntos neste momento para celebrar o Dia de Missões. Que maravilha, né? O Dia de Missões na IPI do Brasil. E esta live preparada com muito carinho, com a participação de todas as nossas igrejas, do nosso presbitério. Eu espero que seja um momento de congraçamento, um momento de encontro virtual, já que não podemos ainda estar juntos, mas seja um momento realmente gostoso e que a gente possa deixar encarnar em nós a proposta desta celebração, desta live, mais um, todos em missão. Que maravilha, não é? Há mais de 2000 anos atrás, o Senhor Jesus Cristo, Ele deu a incumbência para a sua igreja, para cada pessoa, de todas as gerações, para que possam levar o Evangelho de Jesus Cristo a todas e todas, aonde essas pessoas estiverem. Então para isso, nós somos todos chamados. E aí você deve pensar assim, afinal de contas, quem que é de fato chamado, pastor? Todos, por isso que o tema é todos em missão. O que é que define isso? Jesus está no nosso coração. Se Jesus está em nosso coração, se nós já entregamos a nossa vida para Ele, então nós somos chamados para compartilhar o Evangelho, para então trazer mais uma pessoa para o encontro de Jesus Cristo. Então, participe conosco desta live, esteja com seu coração preparado para ser abençoado com a mensagem, com os louvores, com a participação dos irmãos e das irmãs aqui nesta celebração. Vamos então orar, pedindo para que o Senhor conduza tudo o que vai acontecer? Oremos. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por essa noite tão abençoada. Agradecemos ao Senhor porque estamos juntos. O arraial do Presbitério Bahia, da nossa denominação, está juntos agora, com tantos irmãos, com tantas irmãs, amigos e amigas. E nós queremos te dar glória, Senhor. Nós queremos glorificar o Senhor porque um dia alguém nos levou para Jesus Cristo. Porque um dia alguém assumiu essa responsabilidade do mais um. Porque um dia nós fomos amados por pessoas que compartilharam o Evangelho para nós. Por isso, Pai, nós te damos graças. Nós queremos iniciar esta live dizendo toda honra, toda glória ao Senhor, porque o Senhor nos salvou. E assim, Pai, nós clamamos em nome de Jesus, que o Senhor coloque esta paixão, esta mesma determinação e este compromisso no coração de cada um e de cada uma. Ó Deus, conduz esta live conforme a tua soberania, conforme o teu querer. Ministra nos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Leitura bíblica. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Mais Evangelho. Há mais de 2000 anos, diante de nossa vida corrida e cheia de desafios, somos lembrados que o Senhor de nossas vidas nos deixou uma tarefa especial: alcançar e conduzir pessoas para o Evangelho, assim como Cristo está em movimento constante por amor ao ser humano. A partir de hoje, intensificamos um movimento missional a fim de alcançar mais um ao amor salvador de Cristo. Que sejamos todos em missão. Que sejamos mais Evangelho. Vamos louvar juntos ao Senhor. Onde você estiver, vamos louvar e agradecer esse Deus.
todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar, de tantas culturas, línguas e nações, o tempo e o espaço irão te adorar. Levante sua voz. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos irão te louvar, povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Lararara, lararara. E a nós nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Lararara, lararara. Graça e paz, meus amados irmãos. Nós louvamos a Deus, porque hoje o nosso presbitério, Presba, está celebrando o nosso culto de missões. Missões está no coração de Deus, deve também estar em cada coração, no meu, no seu, de todos nós. Cristo, uma vez se dirigindo ao seu discípulo, disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Portanto, meus amados irmãos, é missão, é imperativo de Cristo. É dever de todo cristão pregar o evangelho. Portanto, eu gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia na carta, a primeira carta de João, capítulo 2, os versos 7 até verso 9. Vamos ler, vamos meditar, vamos refletir esse texto. Amados, não escrevo a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando
e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Meus amados irmãos, que Deus abençoe nosso presbitério e que nós sejamos desafiados a fazer missões, porque Cristo foi um verdadeiro missionário. Portanto, eu convido você, meu irmão, a fazer missões no dia de hoje, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e vos guarde, hoje e para sempre. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs, dando continuidade a esse culto de missões realizado pelo Presbitério Bahia, voltamos o nosso coração em atenção à palavra de Deus neste momento de confissão de pecados. Em a palavra de Deus diz assim, João 2, 10, 12: Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados. Graça ao nome de Jesus. E assim, façamos todos o nosso momento de confissão de pecados. Que Deus nos abençoe. Mais perto. Deus é um ser relacional. Na criação do mundo, no livro de Gênesis, Deus toma as decisões no plural, façamos. Por toda a história, o Criador faz questão de manter relação próxima com a criação, sobretudo com o ser humano, mesmo este separado de Deus por condição de pecado. O Evangelho intensifica apresentando o Filho de Deus que prioriza relacionamentos, diálogos, cuidado e empatia com as pessoas. Jesus veio chamar os pecadores, se movimentando a eles, acolhendo-os, ouvindo-os, amando-os. Jesus veio para que o reino de Deus esteja mais perto. Todos em missão, todos mais perto da realidade das pessoas. Estou no meu jardim, tranquei as portas, abri meu coração, erguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei as portas, abri meu coração, erguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar.
ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos orar a Deus, louvando a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Santíssimo Deus, Pai eterno, amado, Senhor Deus és tu. Nós somos gratos, Pai, a ti, Senhor. Gratos, Senhor Deus, porque mesmo sem nós merecermos, o Senhor nos amou. Mesmo, Senhor Deus, sem nós merecermos, Senhor Deus, as tuas misericórdias têm se renovado a cada manhã. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por nos dar a oportunidade de estarmos diante de ti e confessarmos as nossas falhas, confessarmos os nossos erros, os nossos pecados e ter a resposta, Senhor Deus, e a certeza, como a tua palavra nos diz, Senhor Deus, que o Senhor nos perdoa. Porque a tua palavra, Senhor Deus, nos diz que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então nós somos gratos a ti por nos dar essa oportunidade de falar contigo, de pedir perdão, Senhor Deus, e ser, Senhor Deus, retribuído pela graça do Senhor sobre as nossas vidas com o perdão dos pecados. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, porque a cada dia, Senhor Deus, o Senhor tem sido fiel para contigo e tem sido misericordioso, Senhor Deus, para conosco, e nós te agradecemos por isso. Obrigado, Deus. Obrigado pelo perdão dos pecados. Obrigado, Senhor Deus, pela salvação derramada sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus. E que a cada dia, dia após dia, o Senhor nos fortaleça, Senhor Deus. O Senhor nos instrua, nos oriente, Senhor Deus, para continuarmos seguindo no caminho certo, Senhor Deus. É o que nós pedimos. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor Deus, durante este momento e pelo perdão dos nossos pecados. Muito obrigado. Esta é a minha oração e a oração do teu povo, Senhor Deus, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Cheia da sua glória, os céus declaram a tua grandeza, Rei meu e Deus meu. Eu nasci pra te adorar, e o teu nome proclamar. Eu quero ser um instrumento teu, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Não consigo mais viver um segundo sem te ter. Meu coração deseja mais de ti, Rei meu e Deus meu. Meu desejo é estar aos teus pés e te adorar. A minha vida está em tuas mãos, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. A tua vontade é o que eu mais quero. Tudo em mim, teu
vivo aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou que enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra voltar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos juntos neste momento louvar ao Senhor. Vamos adorá-lo em espírito e em verdade, porque Ele vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Vamos então cantar ao Senhor neste momento. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das tuas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Voz do que clama, voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das tuas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem, ele vem, ele vem. E de fazer discípulos em todas as nações. Espírito e a noiva dizem: e de fazer discípulos em todas as nações. E ele vem. Espírito e a noiva dizem: e de fazer discípulos em todas as nações. Porque ele vem. Espírito e a noiva dizem: vem. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Paz e graça, irmãos do Presbitério da Bahia.
Vamos ler a Escritura Sagrada em Lucas, capítulo 4, do versículo 36 ao versículo 39. Palavra do Senhor. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta, pois, com autoridade e poder, ordena aos espíritos imundos e eles saem? E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e essa a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mais casa. Por diversas vezes o Evangelho nos mostra como Jesus valoriza a casa e a vida familiar. Simão, Jairo, Marta e Maria, Zaqueu, Caifás e tantos outros experimentaram mudança de vida com Jesus dentro de suas casas. Ao recebê-lo em seu lar, o publicano Levi deu uma festa e convidou todos os seus amigos que também foram impactados pela presença do Salvador. Queremos compreender o poder transformador que a presença de Cristo nos lares pode exercer. Todos em missão, mais casa. Olá, quero saudar os irmãos e as irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero convidá-los para abrirem as vossas Bíblias na primeira epístola do apóstolo Paulo, escrita aos Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler o verso de número 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 13. Leiamos. E existe outra razão pela qual sempre damos graças a Deus. Quando levamos a vocês a mensagem de Deus, vocês a ouviram e aceitaram. Não aceitaram como uma mensagem que vem de pessoas, mas como a mensagem que vem de Deus. O que de fato ela é. Deus está agindo em vocês, os que creem. Palavras do Senhor. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Convido você a orar conosco. Nós vamos orar neste momento pedindo ao Espírito Santo de Deus que ilumine o reverendo Jonas Furtado e que o use como instrumento da sua vontade. Então, feche teus olhos, se for possível, tome parte conosco e vamos falar com o Senhor. Deus, pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor capacite o teu servo, o reverendo Jonas Furtado. Que o teu Espírito Santo ilumine a sua mente e o seu coração. Que o Senhor, ó Pai, pelo mover do Espírito Santo, prepare cada coração, ó Deus, e cada ouvinte, cada adorador, cada pessoa, Deus, que recebe esta palavra. Que tu possas, Senhor Deus, assim agir de tal forma que seja dado então o entendimento da palavra pregada. Fala o coração da tua igreja, fala o coração daqueles que param para receber a tua palavra de uma forma pessoal e comunitária, de uma forma poderosa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Olá, irmãos e irmãs do Presbitério Bahia, das igrejas que compõem esta região eclesiástica da nossa igreja. Queremos agradecer a Deus pelo privilégio de nos dirigirmos aos queridos e queridas nesta oportunidade. Mês de missões. Hoje é considerado o domingo de missões da nossa igreja, o último domingo do mês de fevereiro, lembrando as iniciativas que foram dadas ao longo da nossa história em termos de despertamento missionário. E é um tempo para nós, então, refletirmos sobre este tema. É um privilégio poder, então, me dirigir aos queridos irmãos e irmãs
a nossa saudação em nome da Secretaria de Evangelização da IPI do Brasil e queremos louvar a Deus pelo que Ele tem feito através da igreja e contando com a participação e a fidelidade das igrejas deste presbitério. Portanto, é um privilégio nos dirigirmos aos queridos e queridas. Queremos, nesta oportunidade, tomar uma palavra que está no Apocalipse, capítulo 3, os versículos de 7 a 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a minha palavra, ou a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte de Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queria falar sobre marcas de uma igreja saudável. E queria partir desta igreja. Eu tenho estudado ultimamente as 7 igrejas do Apocalipse. E as 7 igrejas do Apocalipse são representativas das igrejas existentes. Também retrata a história da igreja através dos séculos. É como se o Senhor deixasse uma mensagem que perdura durante toda a existência como espelho para que nós pudéssemos então olhar para estas igrejas e vê-las como exemplo. Claro que a mensagem não é para todas as igrejas daquela época e nem todas as igrejas que passaram a ser plantadas, aquelas que cumpriram o papel, deixaram de existir e aquelas também que permanecem vivas. É uma mensagem que é dirigida e cabe em todo momento, em qualquer momento, para todos nós, para todas as igrejas. E é uma mensagem poderosa a partir do nome, Filadélfia. Filadélfia significa amor de irmão, o amor fraterno, e simboliza a igreja missionária e avivada. Era uma igreja saudável. E notamos isso, pois a carta não tem nenhuma palavra de censura ou crítica. Nós sabemos que para estas igrejas do Apocalipse, nós notamos uma maneira em que o Senhor se dirigiu a João, e para que João então escrevesse e enviasse estas mensagens às 7 igrejas. E então há para cada uma delas palavras de censura, de ameaças e palavras de elogio para aquilo que a igreja vinha fazendo. E para todas elas há esse esquema literário. Porém, para a igreja de Filadélfia e também para a igreja de Esmirna, nós encontramos para estas duas unicamente elogios. Não há para esta igreja que estamos citando, a igreja de Laodiceia, qualquer ameaça ou qualquer advertência por parte do Senhor. Nós podemos então classificá-la como uma igreja saudável. Ao contrário de Laodiceia, igreja para a qual somente há ameaças, advertências, nenhum elogio. Esta igreja, ela é contada aqui pela palavra do Senhor como aquela igreja
que não tem força, que tem pouco poder, mas continuava sempre fiel ao seu Senhor. Usando a situação geográfica como referencial, Jesus diz que a igreja tem uma porta aberta para frente. Sobre a cidade, nós podemos dizer, era pequena, sem nenhuma atividade econômica em destaque. Local muito castigado por terremotos. Várias vezes essa cidade precisou ser reconstruída. Possuía uma comunidade judaica forte que se opunha ao cristianismo, e nós vemos isso aqui pela carta. Possuía uma comunidade, então, muito forte de judeus naquele contexto. E esses judeus se achavam os únicos a possuírem as chaves dos céus. Por isso Jesus diz que somente ele possui a verdadeira chave de Davi e deu esta chave para a igreja. Ela é de pouca força, mas ela crê no Senhor Todo-Poderoso. Duas promessas são dadas a esta igreja. Primeiro, ser coluna do santuário de Deus. Ou seja, uma coluna resiste aos constantes terremotos, uma alusão àquele contexto daquele momento. A igreja permanecerá eternamente com Deus. Esta promessa que nós temos aqui. E segunda promessa, gravar na igreja os nomes de Deus, o nome da Nova Jerusalém e o nome do próprio Jesus. Para uma igreja que teve vários nomes, agora ela terá um nome eterno. Filadélfia representa a igreja centrada no Evangelho, a igreja saudável. Nós devemos olhar para a igreja de Filadélfia e mirarmos bem, como que colocando-nos diante do espelho e dentro desse nosso contexto atual, os desafios imensos que temos neste momento crítico para nós, em qualquer lugar que estejamos neste momento, um momento de crise global e crise também forte em nosso país. Olharmos para as características desta igreja. Vejamos as características de uma igreja saudável, segundo o exemplo da igreja de Filadélfia. Primeiro, uma igreja saudável é centrada na palavra. Guardar a palavra. Versículo 8, nós encontramos: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Guardar a palavra. Jesus mesmo diz que esta igreja havia perseverado na palavra, diz mais à frente no versículo 10. A impressão que eu tenho aqui é que eles se viam representados na oração de Jesus, lá de João 17, quando diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós podemos perceber que esta igreja era saudável, porque tinha esta firmeza na palavra do Senhor. Um desafio para nós, um desafio constante para nós, sermos firmes na palavra do Senhor. O saudável é viver a verdade de Jesus no mundo das fake news. No Evangelho, nós temos esta palavra: a verdade é a realidade do amor divino de Jesus, o amor feito carne. A verdade de Deus é encarnada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a palavra feita carne, a palavra viva de Deus para nós e para a igreja. Uma igreja saudável é centrada no Evangelho, centrada na palavra de Deus. Segundo, uma igreja saudável é uma igreja alicerçada no amor. Filadélfia é uma igreja que ama. No próprio nome há uma indicação de que será uma igreja edificada sobre o solo fértil dos relacionamentos amorosos. Filadélfia, amor fraterno. Um relato dá conta de que o governador, alguém muito poderoso naquele contexto, amava tanto ao seu irmão Eumenes, ele se chamava Átalo, e amava muito ao seu irmão Eumenes, que o apelidou de Filadelfos, o que ama o seu irmão.
Daí vem o nome da cidade. É interessante que não há condenação para esta igreja, por quê? Porque o amor cobre tudo. Jesus veio cumprir os mandamentos e os resumiu em um somente. Ame ao Senhor com todas as suas forças, com tudo que você tem, e ame ao seu próximo como a você mesmo. Palavra do Evangelho de João, ou melhor, da primeira carta de João, diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Na mansão de Deus só reside o amor, dizia Martinho Lutero. Vimos que o problema da igreja de Éfeso, que vem antes aqui desta igreja, no início do capítulo 2, a igreja de Éfeso tinha um grande problema, ela tinha perdido o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, diz o Senhor Jesus para aquela igreja. A maior tristeza para uma igreja é perder essa chama do primeiro amor, a chama do amor pelo Evangelho, a chama do amor por Deus, a chama do amor pelas pessoas. Queridos irmãos, queremos ser uma igreja saudável, relevante, precisamos então ser uma igreja alicerçada no amor. Filadélfia, amar com um amor fraterno, amar com um amor que realmente vai transformar todo o nosso contexto. Terceiro, uma igreja saudável proclama Jesus como única esperança para o mundo. Nós vemos aqui no versículo 8, conheça as tuas obras, eis que ponho diante de ti, eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. A igreja vive para a missão, para a proclamação missionária. Abrir para você uma porta que ninguém pode fechar. Eu fico pensando nesta imagem da porta e de um Deus que abre essas oportunidades, abre essas portas e diz: ninguém pode fechar. Se o Senhor quer, Ele vai abrir. Se o Senhor quer fechar, Ele vai fechar. É Deus quem está nos dando as grandes oportunidades de contactar as pessoas da cultura do nosso tempo com o Evangelho. Eu quero tomar uma das possíveis interpretações aqui, é a de que esta porta aberta é uma oportunidade para a ação missionária. É assim que Paulo usa esta figura da porta, a porta da oportunidade. A igreja pode continuar firme em seu testemunho porque esta porta está aberta. A igreja saudável, queridos, é missionária. Nós somos chamados, você e eu, para realmente proclamar o Evangelho. Uma porta está aberta para cada uma das igrejas no seu contexto. Uma porta está aberta para você no seu ambiente de trabalho. Uma porta está aberta para você no ambiente da escola, jovem. Uma porta está aberta para você nos relacionamentos. Nós vivemos aqui num contexto em que podemos implementar relacionamentos, podemos ser intencionais nos relacionamentos e podemos proclamar o Senhor Jesus. A igreja saudável é aquela que reconhece aquela chama inicial, aquele chamado inicial de Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Henry Martin diz: o Espírito de Cristo é o Espírito de missões, e quanto mais próximos estivermos dele, mais nos tornaremos missionários com maior intensidade. Eu fico pensando, irmãos, que realmente nós devemos nos abrir à ação do Espírito Santo, e o Espírito Santo tem um propósito claro em nos enviar e realmente dar poder à igreja para a proclamação do Evangelho que salva, do Evangelho que faz com que cada ser humano nesse planeta, cada ser humano no entorno de onde nós estamos plantados como igreja, cada ser humano seja alvo do Evangelho salvador e redentor do Senhor Jesus.
Uma igreja saudável. Uma igreja saudável, em quarto lugar, ela está preparada para o encontro com o Senhor. E aqui esta palavra maravilhosa, ela está no Senhor. Ela é purificada no sangue do Cordeiro. Ela rejeita Satanás. 1 João 3,3 diz: assim mesmo se purifica todo aquele que nele tenha essa esperança, assim como ele é puro. A igreja sabe que foi alvo da redenção em Jesus. Ela é a igreja redimida, tem o nome gravado na eternidade, diz essa palavra maravilhosa aqui. E é esta esperança que proclamamos. Apocalipse 7, 9 e 10 diz: vi uma grande multidão que ninguém podia enumerar, não dava para contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas e de palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Aquela igreja era uma igreja cristocêntrica, centralizada no Evangelho. O pastor Ronaldo Lidório, missionário, escreve sobre esta parte. Ele diz: cabe não somente viver Jesus, mas também proclamá-lo de forma compreensível. Apenas a igreja redimida cumprirá esta tarefa. Ou seja, não é o cristianismo que evangelizará o mundo, mas sim a igreja redimida que passou pelo novo nascimento, evangeliza, tem compromisso, é saudável do ponto de vista do evangelho, aquela que tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, aquele que se submeteu, que se rendeu ao Senhor Jesus, que vive realmente a dimensão de estar verdadeiramente aos pés do Senhor Jesus. Queria, concluindo, marcas de uma igreja saudável. Uma igreja saudável é centrada na palavra. Meus irmãos, eu quero insistir nesse ponto. Eu creio que talvez o que está faltando para a igreja no nosso momento, no nosso contexto, e é cada vez mais necessário que nós sejamos firmados na palavra de Deus. Uma igreja, uma herança como a nossa, é baseada nas Escrituras. Uma igreja saudável é alicerçada no amor. Filadélfia, ela é Filadélfia. Que cada igreja desse presbitério possa ser uma Filadélfia, possa ser uma igreja que ama até as últimas consequências, como diria a nossa querida missionária búlgara. Uma igreja saudável proclama Jesus como a única esperança para o mundo. Uma igreja saudável é uma igreja que vive esse querigma, ou seja, a proclamação. Ela anuncia Jesus, ela realmente faz de todas as formas com que o anúncio, a proclamação do Evangelho seja ouvida em todo o tempo. Uma igreja saudável está preparada para o encontro com o Senhor. Nós temos o desafio de ser igreja centrada na palavra, alicerçada no amor, e que Jesus realmente possa dar essa condição para nós. Esta igreja que vive Jesus e nele espera, proclamando-o como único Salvador e Senhor. Uma igreja saudável que vive para a glória de Deus. Sobretudo, a nossa visão de Cristo Senhor tem que ser muito clara. E o versículo 7, aliás, essas cartas, elas se iniciam com o Senhor Jesus se dirigindo e se declarando de várias maneiras, com títulos extraordinários à igreja. E aqui a igreja de Filadélfia, ele diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Este Senhor que é o santo, que é o verdadeiro, é Ele que nós devemos realmente conhecer, é Ele que aquela igreja saudável conhecia. Assim, deve as igrejas do Presbitério Bahia, cada irmão, cada irmã, cada criança, cada jovem, cada adolescente, cada casal, cada lar, em cada irmão, cada idoso, cada irmão, irmã, realmente viver e proclamar, todos nós proclamarmos Cristo. De acordo com a mensagem deixada a nós nesse mês de missões, todos em missão,
mais um para Cristo, mais evangelho, intensificando o movimento missional, ou seja, indo às pessoas que estão fora, a fim de alcançar mais um ao amor salvador de Cristo, que sejamos mais evangelho, mais casa, compreender o poder transformador que a presença de Cristo realmente nos dá nos nossos lares, e o que esse poder de Jesus pode transformar em nossos lares. Que sejamos mais evangelho, mais casa, que estejamos mais perto, que Deus realmente a gente compreenda como ser relacional, que Jesus veio para chamar os pecadores, e Jesus fez isso se movimentando ao alcance deles, acolhendo, ouvindo, amando. Jesus veio para que o reino de Deus esteja mais perto da realidade das pessoas, mais fora também, mais fora. A palavra é vivida pelos discípulos na sociedade, priorizando os que não fazem parte da cultura religiosa, tendo amizades que possam realmente dar a você, irmão, irmã, a você, jovem, a condição de testemunhar Cristo lá onde o Senhor o tem colocado, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua vizinhança. Todos em missão, mais fora, levando Jesus Cristo à sociedade, sendo uma igreja saudável, uma igreja de acordo com o exemplo de Filadélfia. Que o amor do Senhor Jesus possa guardar e abençoar a cada um dos queridos e queridas das igrejas do Presbitério Bahia, e que o amor de Jesus nos una e nos impulsione a proclamá-lo como Senhor, único Senhor e Salvador. Uma porta aberta para nós nesse tempo de crise, uma porta aberta para proclamar Jesus Cristo. Que o Senhor os abençoe. Amém. Que maravilha, que bênção, que culto abençoado, como foi bom estarmos juntos, como foi bom, irmãos e irmãs, ter a sua presença, a sua participação neste encontro, nesta live, nesta noite de celebração pelo Dia de Missões da IPI do Brasil. Nós, em nome do Presbitério Bahia, em nome da diretoria do Presbitério Bahia, queremos agradecer a todos vocês, a todas vocês, pela presença, pela participação até aqui. Agradecemos aos conselhos das nossas igrejas, agradecemos aos pastores, a toda a liderança, agradecemos também aos irmãos, irmãs, amigos e amigas de outras cidades e outros estados que também prestigiaram, que também estiveram conosco, acompanhando este nosso encontro, acompanhando esta celebração desta data tão especial na vida da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. O nosso agradecimento também ao reverendo Jonas pela sua participação, pela mensagem que nos trouxe nesta noite. Agradecemos por atender ao nosso convite e assim representando a Secretaria de Evangelização da IPI do Brasil. O nosso muito obrigado pela disponibilidade do nosso irmão. Também agradecemos às secretarias do nosso presbitério que organizaram este encontro, que organizaram esta programação, a Secretaria de Evangelização do Presbitério Bahia, na pessoa do reverendo Cláudio Lísias e do presbítero Paulo. Agradecemos à Secretaria de Música e Liturgia, na pessoa do reverendo Luciano e do nosso irmão Wesley Airosa. Agradecemos ao Ministério de Louvor, agradecemos a todos os irmãos e irmãs que participaram, a todos que de alguma forma contribuíram para que esta programação acontecesse, para que esta celebração ela fosse realizada. Nosso muito obrigado, que Deus continue abençoando o ministério e a vida de cada um dos irmãos e das irmãs. E aproveitando este momento, quero aqui fazer o convite também a todos os irmãos e irmãs para estarmos juntos, mais uma vez, na próxima sexta-feira, na programação do Movimento Nacional de Oração, que é a Vigília Nacional de Oração, que vai acontecer no dia 5, durante todo o dia, às 24 horas do dia 5, na sexta-feira. Na verdade, não são 24 horas, serão 25 horas de programação, porque a abertura será no dia 4, a partir das 23 horas, com a participação do reverendo João Luiz Furtado, presidente da Assembleia Geral da IPI do Brasil. E além desta live que vai acontecer no dia 4, às 23 horas, nós teremos outras também durante
todo dia da sexta-feira. Além dessas lives, nós vamos ter também um momento de jejum no período do almoço, e assim queremos convidar a todos os irmãos para que de forma efetiva participe também deste momento de jejum, a partir das 10 horas, além também dos momentos de oração, e assim queremos pedir aos pastores, aos conselhos, às lideranças das nossas igrejas, que organizem o relógio de oração, e dessa forma faça com que todos os membros, ou seja, solicitamos para que todos os membros participem também de forma efetiva através dos relógios de oração e para que assim tenhamos todos os membros da IPI do Brasil orando, intercedendo, clamando a Deus pela nossa igreja, clamando pela unidade da nossa igreja, clamando pela liderança da nossa igreja, clamando pelo nosso país, por toda essa situação, toda essa crise que estamos vivendo por conta da pandemia, bem como agradecendo a Deus, louvando a Deus, glorificando a Deus por tudo que Ele já tem feito, pelas bênçãos, milagres que o Senhor já tem realizado nas nossas vidas, na vida da nossa igreja. Portanto, fica aqui o convite, a convocação para que todos participem de forma efetiva da Vigília Nacional de Oração no próximo dia 5, na próxima sexta-feira. Então, o nosso muito obrigado mais uma vez a todos vocês, a todas vocês. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e um grande abraço do Presbitério Bahia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo missionário, agora e para sempre. Amém.